Um novo dia se inicia, uma página em branco, um presente imaculado que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos colocar com reverência e uma santa expectativa diante de nosso Senhor, inspirando-nos no desafio mais libertador e na promessa mais abrangente que Jesus já fez. Uma chave que destranca o impossível. Encontramo-la no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Que declaração sísmica para ser o fundamento do nosso dia. Este versículo é a resposta de Jesus a um pai desesperado, cujo filho sofria terrivelmente e cujos discípulos haviam falhado em libertar. O pai, com uma fé vacilante, diz a Jesus: "Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos." Jesus, então, com amor e firmeza, vira o "se" de volta para o homem. Ele essencialmente diz: "A questão da possibilidade nunca esteve do meu lado. O "se" não está em meu poder, mas em sua crença. Meu poder é ilimitado, mas ele é acessado pela fé." E então ele entrega a promessa universal: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Pense na vastidão desta promessa. Jesus não coloca limites. Ele não diz algumas coisas ou as coisas fáceis. Ele diz tudo. Isto não é um convite à presunção, para que usemos a fé para satisfazer nossos caprichos egoístas. É um convite para alinharmos nossa vida com a vontade de Deus, para quem nada é impossível. É a certeza de que quando nossos planos estão submetidos aos seus propósitos, os recursos do céu se tornam disponíveis para nós. A fé é a moeda do reino de Deus, é a mão que se estende para receber o que a graça de Deus já disponibilizou. Crer é olhar para uma montanha de dificuldade, seja ela uma doença, uma crise financeira, um relacionamento quebrado, um pecado persistente, e em vez de ser intimidado por seu tamanho, crer no poder do Deus que move montanhas. A resposta do Pai naquele dia deve ser a nossa oração nesta manhã. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Que honestidade brutal e que alívio para nós. Não precisamos de uma fé perfeita e sem dúvidas para nos aproximarmos de Jesus. Podemos chegar a Ele com nossa fé pequena e vacilante e pedir que Ele mesmo a ajude e a fortaleça. A vitória para o nosso dia, portanto, não está em nossa capacidade de crer perfeitamente, mas em nossa disposição de crer e de clamar por ajuda em nossa incredulidade. Que esta oração seja o seu grito de fé. Será o momento de apresentar a Deus suas impossibilidades e de crer que com Ele elas se tornarão o palco para os seus milagres. Agora, respire fundo, encha seu coração de fé e junte-se a mim nesta jornada de oração, entrando no reino onde tudo é possível. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei do impossível, Deus para quem nada é difícil demais, hoje, no limiar deste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e ilimitada presença. Nosso coração transborda de adoração, não pela força da nossa fé, mas pela imensidão do Teu poder, que é ativado pela nossa fé. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Tu és o Deus fiel, que cumpre cada uma de suas promessas, incluindo a promessa de que tudo é possível àquele que crê. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada desafio, cada montanha, cada impossibilidade que enfrentamos. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que Tu és o Deus da vida.
Te louvamos porque a chave para a vitória não é o nosso mérito, mas a nossa fé. Te exaltamos pela tua fidelidade que se renova a cada manhã, lembrando-nos de que cada novo dia é uma nova oportunidade para crer e para ver o teu poder se manifestar. Tuas misericórdias são a prova de que nossas dúvidas do passado não anulam as tuas promessas para o presente. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia, não com base no que vemos, mas no que cremos. Obrigado, Pai, porque a realização de teus planos em nossas vidas não depende de nossas habilidades, mas de nossa disposição em confiar em Ti. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é a encarnação da fé e do poder. Ele andou sobre a terra, demonstrando que, de fato, para Deus tudo é possível. Sua tumba vazia é o memorial eterno de que não há impossibilidade para o Teu poder. É através dele e somente por ele que nossa fé encontra um objeto seguro e digno. É nele que somos feitos justos e recebemos o direito de nos aproximar de Ti com fé. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos habita em nós, nos capacitando a crer no impossível. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pela promessa de que a fé move montanhas e pelo convite para vivermos uma vida de milagres. Cremos que neste dia andaremos na plenitude desta verdade, que nossa vida seja um testemunho do Teu poder, para que o mundo veja e creia que Tu és o Deus do impossível. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua onipotência e a Tua santidade. Diante do esplendor da Tua capacidade e da vastidão da Tua promessa, somos confrontados com nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta vida de fé. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a dúvida, o medo e a incredulidade. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo e paralisante pecado da incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que olhamos para as nossas circunstâncias e não para o Teu poder. Confessamos que passamos mais tempo medindo o tamanho de nossas montanhas do que meditando na grandeza do nosso Deus que move montanhas. Perdoa-nos por limitarmos o Santo de Israel, por colocarmos o Teu poder dentro da caixa de nossa lógica humana e de nossas experiências passadas. Cada vez que dizemos, isso é impossível, estamos, na verdade, insultando a Tua onipotência. Confessamos que o nosso medo é muitas vezes apenas a incredulidade fantasiada de prudência. Perdoa-nos pela ansiedade que nos consome, pois ela revela um coração que não crê verdadeiramente que Tu estás no controle e que és poderoso para cuidar de nós. Perdoa-nos por andarmos por vista e não por fé. Perdoa-nos por exigirmos sinais e provas antes de estarmos dispostos a dar um passo de confiança. Perdoa-nos pela nossa impaciência, que revela a nossa falta de fé no Teu tempo perfeito. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o nosso cinismo e a nossa falta de expectativa. Perdoa-nos, Senhor, por nos acostumarmos a uma vida cristã medíocre, sem milagres, sem o sobrenatural. Confessamos que, por vezes, zombamos em nosso coração da fé simples e ousada de outros. Perdoa-nos por não esperarmos grandes coisas de Ti e por não tentarmos grandes coisas para Ti. Perdoa-nos por nossa fé preguiçosa, que não ora, que não busca, que não crê. E como o pai daquele menino, nós clamamos com lágrimas e com sinceridade: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Reconhecemos que nossa fé é fraca, mista, vacilante,
mas nós a trazemos a Ti, o autor e consumador da fé. Pega a nossa pequena semente de mostarda de fé e transforma-a em uma montanha de certeza. Ajuda-nos a crer. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de toda a incredulidade e de todo medo. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós agora e nos encha com o dom da fé. Uma fé que não se baseia em sentimentos, mas na verdade imutável da Tua palavra. Restitui-nos a alegria da Tua salvação e a ousadia que vem de crer em Teu poder. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, crendo que contigo todas as coisas são possíveis. Ajuda-nos a nos despir do velho homem incrédulo e a nos revestir de nossa identidade em Cristo como homens e mulheres de fé. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, eu não posso, ou isso é impossível, e enche-nos com a verdade de que tudo posso naquele que me fortalece. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para a manifestação do Teu poder. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai que ouve e responde, nós nos achegamos a Ti nesta manhã para viver a verdade de Marcos 9:23. Nós escolhemos crer. E nesta fé, nós nos apropriamos da vitória que já nos deste em Cristo e oramos com ousadia. Por isso, hoje, com uma fé renovada, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma fé que move montanhas em nossa vida profissional e em nossos projetos. Senhor, diante de portas fechadas, nós cremos que Tu és aquele que abre e ninguém fecha. Diante de recursos que faltam, nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o nosso provedor. Diante de um ambiente de trabalho hostil, nós cremos que Tu podes nos dar favor e graça. Diante de planos que parecem grandes demais para nós cremos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós pedimos que Tu faças o impossível em nossa carreira, em nossos negócios e em nossos estudos hoje, para que o Teu nome seja glorificado. Oramos por uma fé que opera milagres em nossa vida familiar. Pai, para o relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, nós cremos no Teu poder de reconciliação. Para o filho que está em um caminho de destruição, nós cremos no Teu poder de resgate e de transformação. Para o lar que está cheio de conflitos e de dor, nós cremos no Teu poder de trazer paz e cura. Nós nos recusamos a aceitar a derrota em nossas famílias, porque cremos que para Ti tudo é possível. Oramos por uma fé que libera a cura sobre nossa saúde. Senhor, para o diagnóstico que parece uma sentença final, para a dor crônica que parece não ter fim, para a fraqueza que nos limita, nós declaramos nossa fé em Ti, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Nós cremos que Tu és maior do que qualquer doença. Cremos no poder das feridas de Cristo pelas quais fomos sarados. Pedimos que o Teu poder de cura flua sobre nosso corpo, nossa mente e nossas emoções hoje. Pai amado, nosso Deus e Rei, Criador dos céus e da terra, o Deus para quem nada é impossível, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não com base em nossas próprias habilidades, mas na Tua infinita capacidade. Queremos alicerçar este momento de oração e todo o nosso dia na Tua palavra desafiadora e transformadora, proferida por Teu Filho Jesus em Marcos 9:23. Se Tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, que promessa vasta e que convite a uma vida sobrenatural. Tu colocas diante de nós uma porta aberta para a dimensão do impossível e nos dás a chave para atravessá-la, a fé. Nós reconhecemos, Pai, que a nossa tendência humana
é andar pelo que vemos. Olhamos para os nossos problemas, medimos os nossos recursos, avaliamos as nossas forças e, com base nesta análise limitada, declaramos o que é ou não é possível. Mas tu nos chamas para um padrão mais elevado. Tu nos chamas a andar pela fé, a olhar não para as circunstâncias, mas para o teu poder soberano. A tua palavra nos lembra em Hebreus 11:6 que, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé, portanto, não é uma opção, é o próprio ambiente em que nos relacionamos contigo e vemos o teu poder agir. Confessamos, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa-nos pelas vezes em que limitamos o Santo de Israel. Perdoa-nos por olharmos para as montanhas de dificuldade e nos esquecermos que Tu és o Deus que move montanhas. Perdoa-nos pela ansiedade que, no fundo, é um sintoma de um coração que não crê plenamente em Teu cuidado e em Teu poder. Mas nesta manhã, como o pai daquele menino, nós nos apresentamos a Ti com nossa fé fraca e vacilante e clamamos com sinceridade: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Pega a nossa pequena semente de fé, Senhor, e faz dela o canal para a Tua grandeza. Nós escolhemos crer. E nesta decisão de fé, nós nos aproximamos de Ti, prontos para pedir e para receber. Oramos por uma fé que nos dá vitória sobre o pecado. Senhor, olhamos para as nossas vidas e vemos áreas de fraqueza, hábitos pecaminosos que parecem invencíveis, correntes que parecem inquebráveis, uma natureza que teima em se levantar contra o Teu Espírito. A nossa própria força tem se provado insuficiente repetidas vezes. Mas hoje nós não olhamos para a nossa força, nós declaramos nossa fé no poder libertador do Teu Espírito. Nós cremos que em Cristo somos mais do que vencedores sobre o pecado e que pela fé podemos andar em novidade de vida. Nós nos apropriamos da verdade de 1 João 5,4, que todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós declaramos pela fé a nossa vitória sobre a ira que explode, sobre a amargura que envenena, sobre a impureza que contamina, sobre a inveja que adoece, sobre a preguiça que nos paralisa, para aquele pecado que parece invencível, para aquele hábito que parece inquebrável, para aquela área de fraqueza que sempre nos derruba. Nós nos recusamos a aceitar a derrota. Nós exercitamos nossa fé agora. Cremos que, ao pedirmos libertação, Tu nos ouves, pois a Tua vontade é a nossa santificação. Cremos que o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos opera em nós para nos dar vida sobre estas áreas de morte. Nós recebemos pela fé a Tua libertação e o Teu poder para andarmos em santidade hoje. Oramos por uma fé que move as montanhas de impossibilidade. Pai, cada um de nós acorda hoje diante de montanhas que parecem grandes demais. A montanha da dívida, a montanha da enfermidade, a montanha de um relacionamento rompido, a montanha de um sonho frustrado. Pela lógica humana, elas são permanentes. Mas Tu, Jesus, nos deste uma promessa em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nesta manhã, nós exercitamos esta fé. Nós falamos às montanhas em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós ordenamos que a montanha da escassez financeira se mova e dê lugar à Tua provisão abundante. Nós ordenamos que a montanha da doença se submeta ao poder do nome de Jesus e dê lugar à Tua cura divina.
Nós ordenamos que a montanha da divisão familiar se desfaça e dê lugar à tua paz e reconciliação. Nós não nos intimidamos pelo tamanho dos nossos problemas, pois cremos na verdade fundamental de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nós alinhamos a nossa fé à tua onipotência e declaramos que veremos a tua glória. Oramos por uma fé que capacita nossos planos e projetos. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossos planos para este dia, para esta semana, para este ano. Confessamos que muitas vezes planejamos com base no que é humanamente possível, com base em nossos recursos limitados. Mas hoje, nós queremos sonhar os Teus sonhos e planejar com fé. Nós nos lembramos da Tua promessa em Efésios 3:20, de que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós pedimos que Tu nos dês a ousadia para pedir e pensar de acordo com a Tua grandeza, e não com a nossa pequenez. Abençoa nossos projetos. Dá-nos ideias criativas, estratégias divinas, hortas abertas e o favor necessário para realizar aquilo que Tu plantaste em nossos corações. Que a nossa vida seja um testemunho, não do que nós podemos fazer, mas do que Tu podes fazer através de um vaso que crê. Pai amado, nosso Deus e Rei, Criador dos céus e da terra, o Deus para quem nada é impossível, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não com base em nossas próprias habilidades, mas na Tua infinita capacidade. Queremos alicerçar este momento de oração e todo o nosso dia na Tua palavra desafiadora e transformadora proferida por Teu Filho Jesus em Marcos 9:23. Se Tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, que promessa vasta e que convite a uma vida sobrenatural. Tu colocas diante de nós uma porta aberta para a dimensão do impossível e nos dás a chave para atravessá-la, a fé. Nós reconhecemos, Pai, que a fé não é um sentimento, mas uma decisão. É a escolha de confiar em Tua palavra acima de nossas circunstâncias. É a definição que Tu mesmo nos deste em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a substância, a base sólida sobre a qual construímos a nossa esperança. É a evidência, a prova de realidades espirituais que nossos olhos naturais não podem ver. Hoje, nós escolhemos construir o nosso dia sobre este firme fundamento. Nós escolhemos olhar para o invisível, para o Teu poder, para as Tuas promessas em vez de sermos intimidados pelo que é visível. Confessamos, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa-nos por tantas vezes vivermos como se Tu não existisse, operando apenas no campo do natural, do lógico, do que podemos controlar. Perdoa-nos por nossa fé pequena, que se atreve a pedir apenas o que julgamos ser razoável ou possível. Perdoa-nos por olharmos para as montanhas de dificuldade em nossas vidas e nos esquecermos que Tu és o Deus que move montanhas. Mas nesta manhã, nós nos arrependemos de nossa visão limitada e de nossa incredulidade. E como o pai desesperado daquele relato, nós clamamos com sinceridade e humildade. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Sim, Pai, ajuda-nos a crer. Aumenta a nossa fé. Pega a nossa pequena semente de fé e, pelo Teu poder, faze a ela o instrumento para a Tua glória hoje. Oramos por uma fé que nos dá vitória sobre o pecado. Senhor, olhamos para as nossas vidas e vemos áreas de fraqueza, hábitos pecaminosos que parecem invencíveis, correntes que parecem inquebráveis, uma natureza que teima em se levantar contra o Teu Espírito. Na nossa força, a batalha parece perdida. Mas hoje nós declaramos nossa fé no poder libertador do Teu Espírito. Nós cremos que em Cristo somos mais do que vencedores sobre o pecado e que pela fé podemos andar em novidade de vida. Nós nos firmamos na verdade de 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé é a vitória, não nossa força, não nossa determinação, mas nossa fé em Ti e na Tua obra.
Por isso, pela fé, nós declaramos que as correntes do pecado estão quebradas. Para aquele pecado que parece invencível, para aquele hábito que parece inquebrável, para aquela área de fraqueza que sempre nos derruba, nós nos recusamos a aceitar a derrota. Nós cremos que Tu és poderoso para nos libertar. Nós cremos na Tua promessa de Romanos 6,14, de que o pecado não terá domínio sobre vós. Nós recebemos essa liberdade pela fé e nos posicionamos como vitoriosos. Ajuda-nos a viver essa vitória hoje, a cada hora, a cada minuto. Que a nossa fé em Teu poder seja o escudo que apaga todos os dardos inflamados da tentação. Oramos por uma fé que move as montanhas de impossibilidade em nossas vidas. Pai, Tu nos ensinaste através de Jesus em Mateus 17:20, que se tivermos fé, nada nos será impossível. Nesta manhã, nós trazemos diante de Ti as nossas montanhas. A montanha de uma crise financeira, a montanha de um diagnóstico médico assustador, a montanha de um relacionamento rompido, a montanha de um sonho que parece ter morrido. Humanamente, não vemos saída, mas nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé em Ti, o Deus para quem nada é impossível. Lucas 1:37. Nós exercitamos nossa autoridade como filhos de Deus e, em nome de Jesus, falamos a essas montanhas. Nós declaramos que elas se moverão. Cremos no Teu poder para abrir mares vermelhos, para derrubar muralhas, para prover no deserto. Cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre, e que o Teu poder de operar milagres não diminuiu. Nós nos posicionamos como Abraão, nosso pai na fé, que, como diz a Tua palavra em Romanos 4:20-21, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Nós também queremos estar certíssimos do Teu poder hoje. Oramos por uma fé que nos capacita para os Teus planos. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não limitados pela nossa realidade, mas abertos para as Tuas infinitas possibilidades. Nós nos recusamos a viver uma vida pequena quando servimos a um Deus tão grande. Nós nos abrimos para os Teus sonhos, que são maiores que os nossos. Nós nos lembramos da Tua promessa em Efésios 3:20, de que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós pedimos, Pai, ativa este poder que opera em nós. Remove de nós o medo de falhar, o medo de sonhar grande. Dá-nos a fé para planejar com ousadia e para agir com coragem, sabendo que é o Teu poder que garante os resultados. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a bandeira da fé que torna tudo possível. Declaramos em nome de Jesus que somos crentes e que para os crentes tudo é possível. Declaramos que andaremos por fé e não por vista. Declaramos que as montanhas em nosso caminho ouvirão a nossa voz de fé e se moverão. Declaramos que nada, absolutamente nada é impossível para Ti e por isso nos abrimos para o sobrenatural em nosso dia a dia. Nós rejeitamos uma vida cristã limitada ao natural e abraçamos pela fé uma jornada de milagres, de provisão e de poder. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma santa ousadia e de uma paz que vem da confiança em Teu poder ilimitado. Agradecemos por este tempo em Tua presença, por nos desafiares a crer e por nos prometeres o impossível. Confiamos que ao andarmos em fé, veremos a Tua glória. Tu és a nossa rocha, nosso libertador e o Deus para quem nada é impossível. Renovamos nossa confiança em Ti para este dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Libera sobre cada um espírito de fé e de ousadia. Remove o espírito de incredulidade e de medo. Que todos que ouviram se levantem de seus lugares de oração e entrem neste dia prontos para crer e para ver as montanhas se moverem. Em Teu nome poderoso nós oramos. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração. Mas este é apenas o começo de um dia ser vivido na dimensão do possível de Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários uma impossibilidade em sua vida que você está escolhendo entregar a Deus em fé hoje, crendo que para Ele tudo é possível. Se você tem um pedido de oração por uma situação que parece impossível, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade,
crer juntos pelos milagres de Deus na vida uns dos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a um exército de crentes que estão aprendendo a viver pela fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre e de ter sua fé renovada. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que torna tudo possível, o amor de Deus Pai, o Deus do impossível, e a comunhão do Espírito Santo que gera fé em seu coração, sejam com todos vocês. Que o Senhor o ajude em sua incredulidade e aumente a sua fé. Que você entre neste dia não limitado pelo que vê, mas capacitado pelo que crê. E que você veja o poder de Deus se manifestar em sua vida de formas que você nunca imaginou. Em nome de Jesus. Amém.